Fala galera, estamos aqui, coluna do Fla, vocês não vão acreditar. Estou fazendo uma excursão e encontrei 4 portugueses, 3 torcedores do Benfica. A gente tem falado aqui no canal muito a respeito de um rapaz, um fulano, um tal de Jorge Jesus. Eu vou começar, isso aqui é um bate-papo informal. Agora eu vou pedir para vocês se apresentarem, dizerem os seus nomes e aí responder rapidamente se o Jorge Jesus é um bom técnico. Depois a gente vai falar sobre os detalhes sobre o Jorge Jesus. Seu nome e diz se Jorge Jesus é um bom técnico. Boas. Então, olha, sou o Bruno e não sou Manel de Portugal, sou o Bruno. Normalmente os portugueses também têm Manel e António, mas não, é Bruno. Olha, pronto, relativamente ao Jorge Jesus é muito simples. Taticamente, ele é conhecido pelos jogadores todos em Portugal como um gajo que sabe para caralho de futebol, em todos os sentidos. Pronto, é logo a primeira, é a grande vantagem dele. Desvantagens, não vou falar agora. Não fala das desvantagens. A gente vai entrar nas desvantagens também. Pronto. Lembra, ele está começando o trabalho. Exatamente. Mas ele precisa falar uma coisa negativa. Sim. Seu nome e responde. Jorge Jesus é um bom técnico ou não? Boa noite pessoal, espero que esteja tudo bem desse lado. O meu nome é Filipe, sou de Portugal e acho que Jorge Jesus é um bom treinador. Por enquanto a gente está num bom prognóstico. Boa noite pessoal, sou o Nélio. Só para dizer, o Jorge Jesus é um excelente treinador, fez o Benfica campeão após vários anos. Olá, sou o Leonardo e o Jorge Jesus é um bom treinador. Nunca treinou no meu clube, mas é um bom treinador. Mas qual time você torce? O Porto. E você gostaria que o Jorge Jesus fosse técnico do Porto? Agora, não. Já houve alturas 15, mas agora já não. Queria agradecer muito ao Bruno e ao Nélio. A gente já tinha gravado essa conversa, vocês vão ver algumas imagens aqui. A gente já tinha gravado essa conversa, só que aí chegou todo mundo, que a gente estava aqui numa excursão pela Coreia do Norte. Eu tirei eles lá do grupo, a gente tinha gravado e todo mundo chegou em volta, começou a falar, o áudio ficou muito ruim. A gente vai usar algumas partes ainda aqui nessa entrevista, vocês vão ver lá, a gente fez uma festa, cantou música do Benfica, mas a gente vai ter que repetir alguns comentários. E a conversa aqui é sobre Jorge Jesus. Há um Benfica pré-Jesus e pós-Jesus claramente na década. Ele é uma base... Para o sucesso que o Benfica está a ter agora, não é? 5 campeonatos em 6, ele participou em 3. E ele é um treinador muito detalhista, né? Vocês estavam falando. Muito, ele trabalha muito no detalhe, ele é um teórico prático do futebol, mas ele é muito na base do empirismo, entre aspas. Eu não sei se agora estou aqui a exagerar, mas ele percebe mesmo muito do futebol. Ele é um bom entendedor de futebol. Exatamente, com a experiência que ele tem, e todos os jogadores dizem que nunca aprenderam tanto como com ele. Entendi. Ponto. Vocês falaram duas coisas importantes. É um técnico bom de tática, né? Entende de futebol, detalhista, e a gente estava conversando que ele também é um workaholic, né? Trabalha que nem um louco, né? Exatamente. Sim. Ele em Portugal era conhecido um bocadinho por ver as divisões inferiores do Brasil para lá ir buscar jogadores. É verdade. Mas aí a gente também falou nesse papo de um problema dele, né? Que é não usar os jogadores da base, não é isso? Há exemplos disso, há exemplos claros. Mas será que isso não era circunstancial? Era só porque talvez não fosse uma boa geração? Porque eu fiz um comentário aqui nos programas dizendo o seguinte: não deve existir nenhum treinador que fale assim, esse jogador eu não quero porque é da base. É porque provavelmente no time principal há um jogador bom, ou porque na base não há um jogador à altura. É possível? Você acha que ele tem uma... Que tipo de técnico tem uma... Há jogadores que isso pode ter acontecido, mas há um jogador em particular que agora que dá cartas em todo lado. Sim. Em que ele, pouco utilizou, que foi o Bernardo Silva. Sim, o Bernardo Silva. Mas pode ter sido um erro de análise. Mas utilizou outros jogadores de grande qualidade, que se tornaram grandes jogadores graças a ele e que se desenvolveram graças a ele, que ele descobriu mesmo e que os desenvolveu como jogadores. A gente estava falando aqui, a gente já falou das partes boas, obrigado por se juntar aqui. Outro torcedor do Benfica, olha lá, desencarnados. A gente vai cantar aqui depois. Mas é o seguinte... Flamengo e Portugal. Flamengo e Portugal é uma união aqui, né? Exatamente. Vocês só não podem, porque são portugueses, torcer pro Vasco da Gama. Pelo amor de Deus. Não cometam esse... No Brasil são Flamengo. Exatamente. Isso que era a discussão. Filipe, é o seguinte... a gente agora começou a falar das partes ruins. A gente já falou que ele ocasionalmente pode não usar a base e que a gente conversando em off aqui,
dizendo que ele tem problema de comunicação, que é meio arrogante. Qual é o problema, na verdade? Você como torcedor. É assim, eu como cheguei a esta hora, provavelmente já falaram das coisas boas, que ele tem muitas. Mas a questão mais negativa, ou menos positiva, é mesmo essa questão da comunicação, porque Jorge Jesus é um treinador com um ego enorme. E isto reflete-se na performance da equipa. Quando as coisas correm bem, vai tudo bem. Quando começa a apertar, é um bocado difícil jogar ali com a personalidade dele, porque ele não aceita muita crítica. Mas continua a ser um excelente treinador e eu acho que o Flamengo, se lhe der tempo, vai mudar muito para melhor a equipa, e o Campeonato Brasileiro é capaz de também beneficiar com toda a formação que ele tem, porque é um treinador que não tem 20 ou 30 anos, é um treinador de 60 anos que tem muita formação em termos de futebol. É de trabalho, Exatamente. É um cara detalhista, a gente falou que é um cara detalhista. E aí Bruno, você estava comentando em mais detalhes a questão da comunicação dele, de colocar a culpa nos jogadores. Isso eu vejo isso como um potencial problema. Mas a questão é isso. Podemos, é assim, a questão é ele não vai culpabilizar um jogador em particular. Agora, a questão é que ele não vai não vai dar, entre aspas, o corpo às balas. Entendi. Quando isto correu mal. Ele não vai culpabilizar, olha, este gajo falou um golo, ele o culpado. Entendi. Nada disso, não vai fazer isso. Agora, que ele, quando ganhar, ele vai dizer que é porque é um tático de grande qualidade, a de excelência é a última. Ou é o campo, ou é porque foi uma equipa montada com miúdos. Olha só, isso é o que acontece no Brasil já, a gente tem isso. Eu não acompanho o futebol brasileiro de forma regular, mas se o Flamengo tiver uma escola de formação boa, pode ser um entrave, porque ele não aposta muito na formação, ele gosta de jogadores já formados para os trabalhar. Isso pode. Eu comentei sobre isso, a gente já comentou rapidamente sobre isso. Há um ou outro, o André Almeida, por exemplo, mas foi como eu disse há bocado, o Bernardo Silva, que é, como todos sabem, que é um jogador, mundial, e ele pôs a lateral esquerdo. Isso, pode ser. Eu comentei o seguinte, eu não acredito que um técnico tenha esse princípio, eu não uso a base. Eu acho que um técnico bom é aquele técnico que simplesmente vai para a base, mas se houver um jogador no time principal que seja bom, que lhe agrade, ele não faz esforço. Eu prefiro acreditar que o que aconteceu com o Jorge Jesus e essa crítica que a imprensa faz refere-se especificamente a um momento circunstancial. Um erro pessoal, não é? Que é normal. Ele não tem técnico detalhista. Ele vai revolucionar os vossos métodos de trabalho, não tenham a mínima dúvida. Ele, em termos de treino, se tiver apoio claro da direção, ele vai reformular tudo, porque ele vai ao pormenor, ele é muito metódico. A direção deu carta branca para o Jorge Jesus, ele pode fazer o que ele quiser, eu acho que ele em métodos de treino e taticamente, ele é excelência. É muito bom, sim. Então, eu queria agradecer muito a vocês novamente, a segunda entrevista que a gente está fazendo, aí a luz apaga, mas a gente fez aqui... Da Coreia do Norte, pessoal! Da Coreia do Norte! Olha, e o Benfica é enorme, acreditem. O Flamengo é maior, mas o Benfica é enorme, caralho. Olha só, você deixou a torcida do Flamengo feliz. Você falou que na Coreia, meu. Olha só. 3 gajos do Benfica na Coreia. Isso é uma constatação. O Flamengo é maior, mas na Coreia do Norte... O Benfica é claramente maior. Somos 3-1. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Nélio. Obrigado, doutor Felipe. Coluna do Fla fazendo esse esforço aqui. A gente já falou muito do Jorge Jesus, mas agora a gente conseguiu... falar mais ainda. Vamos falar mais. Pegamos adeptos. Adeptos são os torcedores lá em Portugal, são chamados de adeptos do Benfica na Coreia do Norte, para falar os lados bons do Jorge Jesus, que são muitos, alguns os lados negativos, que talvez não aconteçam. Tomara que não aconteça, mas a gente tem que falar das coisas ruins e agradecer. Um abraço aos amigos de Portugal, torcida do Benfica. Mas aqui é a coluna do Fla. Antes de você sair, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e deixe seu comentário. Manda um abraço aqui aos nossos amigos portugues. Abraço para vocês aí do lado. Tugas! Força, pessoal! Flamengo e Benfica! Irmandade! Sport Lisboa!
E o Benfica, o campeão. Mostra a tua raça, o teu querer e a missão. Nós só queremos o Benfica campeão. É, para os boas. E Benfica, o campeão.